Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, antes de mais nada, ou depois, que é antes, não sei, antes ou depois, né, vamos começar aqui. Vamos começar pelo início. Vocês viram essa semana, gente, que vai ter o prequel de Weapons? Pois é, daquela mulher. Quem assistiu o filme sabe, quem não assistiu sabe também, porque do que tem de foto daquela personagem circulando na internet, não é segredo pra ninguém. Aquela mulher maluca, do cabelo esquisito. A gente vai ter um prequel de Weapons e será sobre esta senhora. Quem assistiu o filme sabe pra onde ela leva, né, todo o desenrolar daquela história. Ela é a responsável pela grande cena final deste filme, que é a melhor cena do filme. E uma das melhores cenas de filmes de terror. É bom deixar bem... Em bastante tempo, né? Pois é, realmente uma grande catarse, maravilhosa essa cena. E parece, então, que nesse prequel a gente vai conhecer um pouco a história dessa grande personagem. A gente quer esse prequel? Não sei se a gente quer esse prequel. Vocês querem esse prequel? Eu não. Eu não pedi também. Eu prefiro filmes novos, porque esse cara tava melhorando, eu queria ver ele trazendo novidades. Eu também. Mas vamos ver o que vai acontecer. Se for bem feitinho, a gente abraça a ideia. Essa é a verdade. Sabe que eu tava conversando com uma amiga hoje e ela falou um negócio de Weapons que é verdade, que tem muito a ver com o diretor. Que tanto em Weapons como em Barbarian, o grande problema do filme é uma mulher idosa. Ah, sim, eu vi isso esses dias no Instagram. Eu não lembro agora o nome do perfil, acho que chama Narrativas Femininas, uma coisa assim que eu sigo lá. E ela tava debatendo isso. Isso é um problema. Eu nunca tinha reparado nisso, sabia? Olha só como às vezes as coisas passam e você não percebe, porque, sei lá, você tá preocupado com outra coisa. Mas depois que ela falou, eu olhei e pensei, falei, caramba, ela tá coberta de razão, porque Barbarian é isso que acontece também no final, né? Então, sei lá, Zack Krieger precisa rever esses pontos dele aí. E aí, essa notícia inspirou o nosso tema de hoje. Nós vamos falar de prequels de filmes de terror. Eu costumo achar meio decepcionante essas coisas que, tanto prequels quanto sequências, assim, normalmente levam a lugares tão satisfatórios quanto a imaginação, sabe? É que nem você pegar as prequels de Star Wars, né? Eu gosto muito de Guerra nas Estrelas, e ali a gente teve a figura do Darth Vader como sempre um dos maiores vilões da história do cinema. Aí o George Lucas foi lá e fez aqueles 3 filmes lá que são prequels, que mostra ele como um menino ranheta, um carinha mimado, reclamão, chorão, sabe? Não era isso que eu imaginava do Darth Vader, assim. Então, né, como origem dele. A mesma coisa com a nossa querida, nem tão querida, franquia do Alien ali, que tem o Prometheus, né, que Prometheus e não cumpriu-os, que havia toda uma aura, né, por trás de onde veio o Alien, né, como que ele foi parar ali, de quem que é aquela nave, que era aquele esqueleto lá fossilizado e tal. Aí os caras foram explicar e fizeram puta de uma lambança na hora de contar uma história que, na minha cabeça, era melhor. Na cabeça de todos nós. Na cabeça de todo mundo, né? Na verdade. Mas eu preciso confessar, acho que eu já falei disso aqui. Eu gosto de Prometheus e Covenant. Calma. Não fique nervoso. Você viu que eu até engasguei. Você viu que até... Oh. Não, eu acho que... Como uma história aleatória... Eu acho bem contadinha. Eu não acho tão ruim assim. Inclusive, teremos um especial sobre Alien Earth semana que vem. Então, vocês fiquem de olho aí. Falaremos sobre essa série polêmica, tá? Mas, sim, Prometheus e Covenant são prequels que não atenderam de forma satisfatória, que mais bagunçaram do que resolver alguma coisa e que realmente foram desnecessários. Isso, com certeza. Eu acho que Prometheus até tem
algum valor ali como produção, roteiro, mas me pareceu que eles tentaram fugir do Aliens e depois quiseram voltar às pressas e ficou mal ajambrado. Já o Covenant eu acho um desastre completo, porque eles nem terminaram a história, já, né? Então eu acho que é complicado se lidar com prequels, mas temos boas prequels, ou frequências, ou prequelas, né? Vamos trazer aqui alguns exemplos para vocês. Antes, apoia.se/abominável podcast. O nosso Apoia-se está fervendo, porque já entregamos a grande novidade para os nossos apoiadouros, tá? Eles descobriram aí em primeira mão. A gente vai contar para quem não é apoiador, ou seja, vamos divulgar na semana que vem, na primeira semana de outubro. E é isso. Teremos um sorteio até a mais. Estou até dizendo aqui agora para vocês, também apoiadouros, teremos um sorteio a mais nesse mês de outubro, em homenagem, em celebração ao Halloween, tá? Então, se você nos apoia, fica de olho aí que pode ser que você seja contemplado. Você seja contemplado, e lembrando que agora, no final de setembro, teremos o especial, né, que é o episódio extra, sobre os anos 70, e no final de outubro, para casar ali com o Halloween, faremos um especial dos anos 80, né, onde a gente pega ali um grande apanhado dos melhores e mais influentes filmes de terror de cada década. A gente vem desde lá do comecinho, de 1800 e tralalá, e estamos chegando, quase nos anos 80, dá tempo ainda de você apoiar e acompanhar-nos nesta viagem do túnel do tempo, como diria Miguel Falabella. Vai ser fantástico. Bueno, a gente falou de Prometheus, a gente falou de Covenant. Eu quero deixar uma menção honrosa aqui para um filme que nós já falamos bastante esse mês de setembro. Não sei por que falamos tanto. Ah, lembrei, porque teve o filme da franquia. Tô falando de Annabelle. O Annabelle 2, Criação, é um prequel de Annabelle, né? E é o único filme bom de Annabelle. Que, por sua vez, é um prequel de toda a franquia, né? Exatamente, é um antes de tudo ali. E, cara, que filme legal esse daqui. A gente vê da onde veio, pelo menos dessa forma lúdica, né? Ficcional, de onde veio essa grande boneca. Quem foi a primeira pessoa que enfiou um capiroto ali dentro? Quem que achou que essa boneca era bonita para vender para as crianças? Quem achou uma boa ideia? Tá bom? Tá bom. Dada aqui dimensão honrosa, a gente trouxe 3 Rodrigo. 3 bons exemplares cada um de prequels. Começa, Rô. Eu vou começar com uma prequel surpresa. Na verdade, você assiste até que você descobre que ela é uma prequel. Estou falando de Premonição 5, lá de 2011, que teoricamente seria o último filme da franquia. E por que ele é uma premonição surpresa, né? A história aqui no filme, todo mundo já sabe, né, como é que funciona. Tem um grupo de pessoas que sobrevivem a um acidente quando uma dessas pessoas tem uma premonição de que vai acontecer um acidente. Ela age de alguma maneira para que as pessoas não embarquem naquele, seja lá o que for, que vai causar um acidente, e depois eles vão morrendo um a um, enquanto a morte corre atrás deles. E nesse caso aqui, a gente tem um grupo de pessoas que estão indo para um retiro da empresa, e aí eles estão atravessando uma ponte suspensa ali, né, no ônibus da empresa, quando começa a ventar e tal, e a ponte acaba sendo abalada ali, tá tendo uma reforma também. Essa ponte desmorona e a galera toda cai, pega, vira e morre, como você disse. Aí, aos poucos, essas pessoas vão... Alguns deles, né, quando esse cara... Tem um rapaz aqui, que é o Sam, ele tá dormindo no ônibus, e ele sonha que vai acontecer isso. Então, ele começa a gritar, uma galera acaba descendo do ônibus, aí a ponte desaba e eles sobrevivem. E aí começam um por um. Tem uma das mortes uma das melhores mortes aqui
da franquia, que é a da acupuntura. Eu acho muito agoniante. Tem a da cirurgia para tratar miopia, que também me deixou com trauma até hoje, não quero saber disso. Eu fiz a cirurgia de miopia e é segura, gente, fiquem tranquilos. Pois é, né? Eu preciso criar coragem. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, eles vão morrendo um a um e tal, e sobra um casalzinho, né, de colegas ali, que eles eram namorados, e eles vão viajar para Paris 2 semanas depois, né, que toda a treta se desenrola, eles tentam resolver, eles acham que resolveram, e eles vão embarcar para Paris. E quando eles entram neste avião, a gente descobre que eles estão entrando no voo 180, que é o avião lá do primeiro filme. Então ela é uma prequel surpresa, eu acho um dos mais legais da franquia, assim, embora ele não tenha umas mortes muito criativas, né? Ela já estava meio que tentando se reinventar aqui, mas tanto que não foi foi o último, né? Até então. Agora a gente teve um novo, mas ele tinha sido o último até então. Teve uma boa arrecadação e eles fizeram esse Ouroboros aqui, né? Que a franquia dá uma volta e termina onde ela começou. Eu achei muito legal, eu nem lembrava mais disso, eu revi toda a franquia agora esse ano, né? Depois, né, que eu vi o novo, eu peguei e falei, deixa eu rever, né? Acho que eu não vi, tem um ou outro que eu não tinha visto ainda. E aí eu me lembrei desse aqui que eu assisti no cinema, eu lembro que ele é 3D, né? Com aquela monte de coisa sendo jogada na tela e tal, que é uma bobagem. Mas ele tem esse plot twist ali, esse tchananãs que deixa esse capítulo da franquia aqui, Premonição 5, um pouco mais memorável do que o seu antecessor, que é lamentável. E o sexto filme é muito legal também, né? O sexto filme é muito legal. Tem uma parte ali que se passa antes de tudo, né? Mas esse aqui, no caso, ele é realmente uma prequel, porque todo o filme se desenrola antes do primeiro. Gostei dessa lembrança maravilhosa. Eu vou começar com um filme que eu gosto. Eu gosto da franquia. Confesso que eu não assisti todos, mas esse aqui ele me surpreendeu, porque eu não estava esperando nada, achei que seria uma bela de uma bosta. E eu falei, olha só, até que não é tão ruim. Estou falando de A Primeira Noite de Crime. Na verdade, é a franquia The Purge. E esse aqui é o The First Purge, que seria o primeiro, né? A primeira vez que aconteceu essa coisa de durante um dia, né? No ano, você faz o que você quiser. Tá tudo liberado, né? É uma ótima ideia. Que é uma excelente ideia. Esse filme saiu em 2018 e aqui a gente tem o novo partido político, o New Founding Fathers of America. E aí eles anunciam esse novo experimento social. E aí a gente tem aí 12 horas sem lei, em que o governo incentiva as pessoas a perderem toda e qualquer inibição. Você não é obrigado a participar, mas daí, meu amor, você tem que se segurar, porque se você, né, ficar na cidade, você pode virar vítima, né? E aí você tem a primeira vez em que isso acontece. Agora, por que eles têm essa ideia? Quem que tá por trás disso tudo, você vai ter que assistir o filme para saber. E eu acho que é isso que trouxe um negócio interessante para a franquia, porque a gente não tinha ainda visto os bastidores da palhaçada toda, né? Os filmes mostravam ali aquelas 12 horas de terror, as pessoas se escondendo em bunkers, as pessoas também indo pra rua, né, fazendo coisas absurdas e tal, aquela violência extrema, mas a gente não tinha visto quem foi a pessoa na sala de reunião que teve essa baita ideia. Falar assim, teve esse insight. Chegar e falar, e se a gente fizer alguma coisa aqui? Então, achei interessantíssimo, gostei do que eles fizeram, a abordagem foi bem, bem bacana. Primeira Noite de Crime, filme de 2018. Teu próximo, Ru? Eu vou trazer aqui mais uma frequência surpresa, mas não porque essa daqui seja uma surpresa, mas é uma surpresa que eu vou trazê-la. Estou falando de A Coisa, filme de 2011, que
também é chamado em inglês de The Thing, que é uma prequel do clássico supremo, né, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, que é O Enigma do Outro Mundo. E aí muitas pessoas vão dizer, pô, mas você gostou desse filme? Eu não acho que ele não chega perto do original, mas ele mantém o clima do original. E eu só acho que esse filme não foi tão bem quanto ele deveria, porque em algum determinado momento, algum produtor gênio decidiu que os efeitos visuais deveriam ser de computador, de CGI. O Stan Winston, que é o responsável pelos efeitos originais, tinha feito muita coisa já tinha desenvolvido várias próteses, vários animatrônicos, várias coisinhas ali para esse filme, para essa continuação, que é para essa prequel. E aí, de repente, cancela tudo, vamos fazer de CGI. E o CGI é uma bosta, ele é um CGI datado, né? Porque o CGI tem esse problema, ele envelhece muito rápido, né? O computador... Hoje em dia, nem tanto, eu acho que já faz algum tempo que o CGI ele bateu no topo, né? Então as coisas são mais parecidas, assim, mas as coisas até uns 5, máximo 6 anos, 6, 7 anos atrás, elas envelheciam muito rápido. Você pegar um filme de 2011, 2012, você olhava para ele e falava, tem gráfico de videogame, sabe? Então, eu acho que esse aqui ele perde muito por isso. Mas ele é interessante por manter esse clima e por dar pra gente uma visão que complementa o original. Ela é independente, não faz diferença para você se você assistiu ou não, mas eu acho que quando a prequel ela complementa, ela se torna um pouco mais interessante, como essa que você citou agora da Primeira Noite de Crime, que traz um ponto de vista de uma outra coisa que aconteceu naquele filme, naquele momento ali, né? Já, porra, por que isso está acontecendo? Tá, vamos te mostrar. E aqui ele meio que faz isso também, porque vocês devem se lembrar, né? No filme original lá de 1982, do John Carpenter, começa com um helicóptero lá perseguindo o cachorro. E aí o helicóptero acaba explodindo e tal, e a estação de pesquisa, a galera ali da estação de pesquisa americana vai procurar de onde aqueles caras saíram e por que eles estavam correndo atrás do cachorro ali, e estavam tentando matar o cachorro. E eles descobrem que essa equipe, acho que ela é norueguesa, se eu não me engano, eles tinham encontrado uma nave espacial enterrada no gelo, e eles acabaram libertando o alienígena que estava nessa nave, e aí todo o filme se desenrola. E aqui a gente vai ver exatamente o que aconteceu com essa equipe que encontrou o alienígena primeiro, até ali mais ou menos onde começa o filme original, né? Tem umas coisinhas ali que eles tentaram deixar um gancho meio que saindo pela tangente para tentar talvez uma franquia, né? Uma outra continuação, alguma coisa assim, mas morreu aqui porque esse filme não foi muito bem avaliado, principalmente eu acho, ele não foi bem avaliado não, ele foi um fracasso de bilheteria, acabei de ver aqui, ele custou 38 milhões de dólares e arrecadou só 31,5. É muito difícil você fazer uma continuação ou um prequel daquela obra-prima do John Carpenter. Exatamente, né? É a mesma coisa que tentaram com O Exorcista, né? Com O Bebê de Rosemary mais recentemente, né? É uma obra-prima. O que você pode acrescentar para uma obra-prima? Mas como eu gosto muito desse universo, assim, gosto muito dessa história ali, eu acabei dando uma chance e gostei, assim, eu acho legalzinho, e ele poderia ser muito melhor com os efeitos práticos como o original, porque tem umas coisas muito loucas aqui, e tem a Mary Elizabeth Winstead, que já vale a pena. Assim. Você citou o prequel do Bebê de Rosemary, que se chama Apartamento 7A, que saiu esse ano ou ano passado? Ano passado. Ano passado, né? Que ele sendo um filme isolado, se você assistir não lembrando que ele é um prequel, você vai gostar. Você vai gostar, porque ele é um filme bem feitinho. Exato. É a mesma coisa aqui. É um filme bem feitinho. Agora, se você ficar lembrando o tempo inteiro que ele é um prequel do Bebê de Rosemary, você vai achar uma merda. Porque não tem como comparar. É impossível. É impossível. Eu acho que é a mesma coisa aqui. O contexto todo diminui esse filme. Mas ele
isolado, ele tem uma boa história, tem uma boa condução, boas situações ali, mas o contexto, né? Quando se compara com o original, principalmente os efeitos, eu acho que ele perde muito. Mas não é ruim, não. Vale a pena dar uma procurada aí. Tem na Darkflix e, se eu não me engano, tava na Netflix também. Meu próximo é A Primeira Profecia. Prequel da profecia que ninguém pediu, que ninguém nem sabia que ia ter, porque ninguém nem informou. E aí, em 2023, do completo nada, a gente teve a informação do filme. E aí, meses depois, ele estreou e a gente fez o quê? Como assim? Pois é, teve o prequel da profecia, que tem inclusive Sônia Braga no elenco. E aqui a gente tem uma jovem que é enviada a Roma, que ela tá se tornando freira e tal, aquela coisa toda, né? Tá vivendo ali no convento e não sei o quê. Aí ela chega no local, ela fica, enfim, próxima de uma outra jovem que tá ali, uma interna, né? Que mora no convento e tal. E aí coisas estranhas começam a acontecer, ela começa a se enfiar num meio esquisito, aí tem uns padres no meio de uns negócios. Enfim, é dali que a gente entende, descobre, da onde vem o bebê que vai parar na família americana, que é a família do Damien, que é o bebê Damien, né? Que é o anticristo, porque vocês sabem na profecia que a mãe perde o bebê. E aí, lá na hora do hospital, ela ganha outra criança, né? O pai sabe dessa troca, mas ele não conta para a esposa, porque ele não quer deixar ela triste nem nada. E ela recebe o bebê de outra pessoa, achando que é dela. E nesse filme, a gente vê o nascimento desse bebê, da onde ele nasceu, quem é a mãe dele, qual é a história, o que a Igreja Católica tem a ver com isso, entre outras coisas. Como eu falei, tem a Sônia Braga neste filme. E sim, por incrível que pareça, esse filme é muito bom. Esse vai contra o que a gente vinha dizendo, né? O cara pegou uma obra-prima, eu acho que A Primeira Profecia é um dos filmes mais importantes da época ali que ele saiu, do gênero de crianças malditas e tal. E aqui ele também não trouxe nada que a gente já não soubesse, mas ele complementou com uma história muito boa da mãe desse bebê, de como tudo aconteceu, de como tudo foi orquestrado ali, de todo esse grupo que atuou para trazer esse demônio, né, à Terra e tal. E é muito bom. É um filmaço, eu gostei bastante. Eu tenho as minhas ressalvas com relação aos últimos 30 segundos do filme. Aqueles últimos 3 minutos do filme, eles são completamente desnecessários. Mas tudo bem. Eu entendi que eles existem porque existe a profecia 1, a 2, a 3. Então eu entendi o porquê que isso aconteceu, apesar de não ser necessário. Mas esse daqui entregou cenas belíssimas de terror. Então é um filme com uma boa história, uma história muito bem contada, com excelentes atores, que entrega tudo. Eu gostei muito da Primeira Profecia e quem não assistiu, por favor, dê uma chance para a Sônia Braga, porque vocês vão ficar de cara com este filme. Teu próximo, Rô? Eu vou falar de uma série de TV agora. Eu já falei dessa série aqui mais de uma vez e eu acho que dessa safra, deste século, né, de séries de TV de terror e tal, que bombou, a gente teve muita coisa na década passada, muita coisa boa. Essa daqui é uma das melhores, que é Bates Motel, lá de 2013, eu ia falar 2015, mas não é, lá de 2013, ela foi de 2013 até 2017, 5 temporadas, sendo que a quinta temporada, foi a melhor avaliada, né? A melhor avaliada, né? E é a que culmina, né? Que faz ali alguns... Ela funciona quase como um remake do Psicose, né? Então ela é uma prequel do Psicose, lá dos anos 60, que é baseado no livro do Robert Bloch, que foi dirigido pelo Alfred Hitchcock. Só que ela tem uma diferença aqui, porque ela se passa nos tempos atuais, né? Ela é uma prequel, quase um reboot ali e tal.
Mas ela conta a história de origem ali do Norman Bates, da sua relação com a mãe, a Norma, e vai dissecando, né, para usar um termo que o Norman Bates adoraria, ele vai dissecando essa relação e vai construindo aos poucos um dos maiores psicopatas do cinema, se não for o maior. E assim, ela tem uma direção impecável, uma produção muito bonita visualmente, assim, tem um elenco foda, né? A Norma é a Vera Farmiga, o Norman é o Fred Highmore, tem ainda Que é o Good Doctor. O Good Doctor, tem o Max Terriot, que faz o papel do irmão do Norman Bates, tem a Olivia Cooke, que agora tá no A Casa do Dragão, que ela é a única amiga do Norman Bates. Tem várias pessoas, assim, tem na quinta temporada, inclusive, a gente tem a participação da Rihanna como a Marion, que é a vítima mais famosa do Norman Bates. Então, é um baita de um seriado, assim, são 5 temporadas, uma melhor que a outra, inclusive a última é a melhor de todas ali, 10 episódios cada um, você mata ela numa, sei lá, com tranquilidade, sabe? Não é algo que você vai, nossa senhora, que demora e tal. São 50 episódios que você vai assistir e vai querer ver mais, assim. Ela tá no Globoplay, até onde eu sei, não sei se tem algum outro streaming, mas é uma senhora série de TV ali, lá do A&E, de 2013 até 2017. Baita série, assim, redondinha, que não deve nada ao universo ali da Psicose. Eu gosto também. É aquele negócio que quando surgiu a gente pensou, não façam, não façam, não façam, pelo amor de Deus, não façam. E quando saiu a gente falou, caramba, continua, legal, gostei. Exatamente. Pegou de surpresa e foi, deixa eu ver qual é, né? Eu gosto do Psicose, deixa eu ver qual é. Eu falei, caralho. Que bacana, gente, que felicidade. Antes de falar meu último, vou lembrá-los da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming do Brasil que é focado em filmes de terror, ficção científica e fantasia. Você que nunca sabe o que pedir, o que fazer, onde procurar filme de terror, você tem a Darkflix Plus, que você acessa pelo teu tablet, pelo teu celular, pelo seu computador, pelo aplicativo também na Claro TV, e a gente tem também o site darkflixplus.com.br. Lá tem todas as informações para vocês. O Instagram é @darkflixplusbr. Você entra lá, que aí você já vai ficar por dentro das novidades, porque todo dia entra um filme. Então esses filmes clássicos que o Rodrigo ama estão todos na Darkflix. Filme de tiozão? Anos 50, anos 60, estão todos lá na Darkflix. Tem também, qual que você falou hoje que tem aqui, que você falou que tá lá também na Darkflix? O Enigma a Coisa. The Thing, de 2011, está lá também, entre outras belezinhas do terror. Esses dias eu revi Invasores de Corpos, eu gosto desse filme. Se eu não me engano, tem os 3 lá. Então, tem o da Nicole Kidman, esse que eu tô falando de 93, e tem um outro de 70 e alguma coisa. 70 e pouco, e tem um de 50 e pouco lá também. Tem esses 3 eu sei que tem. Tem uma outra versão que não tá, mas os 3 melhores estão lá. Vale a pena vocês darem uma olhadinha. Tá bom, meus queridos amados? Então tá bom. Agora eu vou falar do meu último, que saiu ano passado, 2024. É o prequel de Um Lugar Silencioso, que chama Day One, né? Dia 1, que mostra ali a primeira vez, né? Quando os grandes alienígenas chegaram nessa terra, o rebosteio que foi quando eles chegaram aqui. Porque você imagina a correria, dedo lá e gritaria, e todo mundo morrendo de baciada, porque ninguém sabia que não podia fazer barulho. Só que eu acho ele covarde em um ponto, porque aí não é spoiler pra ninguém, vocês sabem. Tem a personagem da Lupita Nyong'o, que é sempre maravilhosa, e o personagem do Joseph Quinn. E a personagem da Lupita, ela tem um câncer terminal no filme. Então ela lida
com a morte iminente de uma forma muito diferente do Joseph Quinn, por exemplo, que estava indo trabalhar e de repente o mundo acabou, né? Então é meio que um aprendizado dele com ela e tal. Mas ao mesmo tempo, é muito fácil para o roteiro você ter uma personagem que todo mundo sabe que vai morrer. Achei que não precisava, talvez, ter essa personagem desse jeito. Mas tudo bem. Foi o que aconteceu. Você já sabia que você ia chorar nesse filme. E você chora mesmo. E tá tudo bem. Apesar disso tudo, eu gostei. Achei uma história bem contada. E tive a minha curiosidade sanada, né? Essa curiosidade de saber como que foi a chegada desses alienígenas aqui. Você gostou desse filme, Rô? Eu gosto. Acho ele inferior ao original, né? Mas até aí, o original é muito foda. Mas eu acho que ele é bacana, assim. Ele tem um ritmo interessante, tem uns personagens que você se envolve e tal, né? Tem o gatinho lá, tem um cara que é perdido ali no meio da história, e aí você vai juntando as pessoas estranhas para se virar no meio desse caos, e eu achei legal, assim. Gostaria de ter visto o final da trilogia ali, dos personagens originais primeiro, mas eu gosto, assim, não acho ruim, não. Ele é abaixo dos outros dois, mas é legal. Meus amados queridos, por hoje é só, pessoal, já diria o Pernalonga ou qualquer outro Looney Tunes ali que aparecia. O Gaguinho, né? O Gaguinho. Por hoje é só PP pessoal. Eu amava quando era o Gaguinho, eu sou um pouco fã desses grandes personagens. Por hoje é só, pessoal, e na semana que vem tem muito mais Abominável Podcast pra vocês. Um beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.